E aí, meu povo, na websérie Orgulho de Ser Bom Vizinho, eu já visitei Limoeiro do Norte, Itapipoca, Sobral, Quixadá e Aracati. Agora chegou a vez de mergulhar nas histórias da nossa capital, Fortaleza, e conhecer um pouco mais dos bairros e das vizinhanças onde o bom vizinho está presente. Então eu convido você para vir conosco nesse passeio cheio de cultura e de muitas memórias afetivas. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena cidade nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. Assim como nos versos do hino, Fortaleza conta uma história de desenvolvimento e glória. Hoje, é a 5ª cidade em população do Brasil e o 4º destino turístico mais procurado nacionalmente. E é com muito orgulho e carinho que o Pinheiro Supermercado se sente parte dessa história, tendo nascido e crescido aqui. E tudo começou aqui, no Pan-Americano. O bairro foi intitulado assim pela proximidade com a base militar norte-americana no período da Segunda Guerra Mundial. Entre suas curiosidades estão os nomes das ruas que dão destaques aos estados brasileiros. Do Pan-Americano viemos até a Maraponga, que por sua vez tem em suas ruas nomes de países. Ao percorrer o bairro, você pode passar pela Hungria, Itália, Holanda, Noruega, entre outros. Antigamente, era uma região de sítios e chácaras. Alguns ocupavam os terrenos no entorno da lagoa. Hoje, é um importante polo gastronômico e residencial da cidade, com muitos condomínios e prédios. Andando um pouquinho mais, chegamos ao Mundubim, que é o bairro mais populoso de Fortaleza. A lagoa, que também leva o nome do bairro, é sua principal referência. É exatamente nessa lagoa que os índios, primeiros habitantes do local, pescavam e caçavam. E é daqui, desse lugar cheio de natureza, que nós destacamos o Mini Museu Firmeza. Fundado em 1969 pelos artistas plásticos Nice e Nilo Firmeza, é um dos maiores acervos de artes plásticas do Ceará. Eu vou conversar um pouquinho mais com Paula e com Raquel para conhecer um pouco mais dessa história. Vamos lá. Então estou aqui chegando no Mini Museu Firmeza. Raquel, olá. Prazer, Paula. Já estou encantado com a natureza, com contato com a natureza. Tenho certeza que vou ficar ainda mais encantado com contato com a história e com a arte. Então, vamos conversar? Vamos lá. Então, meu povo, a gente está aqui agora na sala Arte e Afeto. Eu queria entender um pouquinho da história deles dois, das pessoas. Depois a gente fala do lugar. Mas quem era esse casal? A Nice e o Estrigas, eles são artistas plásticos. Eles se encontraram na arte, eles se reuniram, casaram, vieram morar aqui nesse sítio. E durante todos esses anos, foi um espaço de encontro, de afeto. Ela é mestre da cultura pela arte e pelo bordado, e ele é um pesquisador muito conhecido pelo trabalho dele na área da história das artes plásticas no Ceará, além de serem dois pintores maravilhosos. Eu acho que o que eu senti, a sensação que eu tive aqui é que o lugar é uma extensão da alma deles, é realmente uma maneira de se eternizar. Eu acho que a arte em si é um abraço. Aqui nessa sala, literalmente, a gente é abraçado pela arte. Quem entra já entra recebendo um grande abraço. Vamos conhecer um pouquinho mais então, né? Aqui é uma sala dedicada a Nice e ao Estrigas, certo? Ela sempre andava com a flor vermelha no cabelo. Nós tivemos a ideia de montar essa sala com as obras deles. Aqui a gente vê várias obras da produção dela, a produção dele. Além das obras do casal, a gente colocou algumas obras de artistas amigos que fizeram em homenagem a eles, né? Tem o trabalho do Valber Benevides, do Zenon Barreto, do Fernando França. Então, como a gente está aqui numa sala que é uma galeria de obras criadas pelo casal, e eu sempre digo que toda obra de arte tem um parto, ela nasce. Vamos lá no ateliê deles, que é onde muita coisa nasceu. Então, a gente está aqui agora no ateliê, nesse espaço de nascimento da arte desse casal, e eu quero entender um pouco mais da importância de Estrigas e Nice para as artes plásticas. Eles foram dois artistas que tiveram uma produção bem grande aqui no estado do Ceará, fizeram exposições fora, aglutinaram um grande número de artistas, né, em volta deles. Eles também guardaram
essa história da arte do Ceará. Eu costumo dizer, guardaram mesmo, né? Guardaram no sentido de preservar, né? Sim. E aqui tem sido um local de pesquisa para várias pessoas que estão escrevendo suas teses, suas dissertações sobre a história da arte do Ceará. O que acontece talvez seja um processo de continuidade. Ele, principalmente, que era um grande pesquisador, e ver esse espaço se tornar um lugar de pesquisa também, de tanta gente vir aqui buscar a história. E destacar que o Strigas, ele foi também um pesquisador, como ela disse, então ele publicou vários livros. O Salão de Abril homenageia o Strigas, né? Ele já recebeu o título de Sereia de Ouro, Anícia é mestre da cultura. Então, assim, é um exemplo de uma vida nossa, local, uma vida dedicada à arte, aos outros, né? Então eles têm uma contribuição muito grande para gerações que vieram e, como você falou, para gerações que vão continuar. Como artista, mas antes de qualquer coisa, como ser humano, me sinto feliz e me sinto muito honrado em poder contar, ajudar a contar essa história para mais gente que precisa conhecer. Do Mundumbim viemos a Messejana, um dos maiores bairros de Fortaleza e que tem em suas origens uma antiga aldeia de índios potiguaras. Segundo o historiador Antônio Bezerra, a aldeia já existia antes mesmo da chegada do capitão Mor Pero Coelho de Souza em 1603. Atualmente, o comércio é o ponto forte da vizinhança que tem diariamente uma das maiores feiras da cidade, a conhecida Feira da Messejana. Entre seus filhos ilustres está o romancista José de Alencar, nascido em terras messejanenses. E é exatamente aqui, na Casa José de Alencar, um espaço dedicado à cultura, à educação, que eu vou bater um papo agora com o historiador Adalto Leitão, que sabe tudo sobre esse lugar. E eu queria, Adalto, que você contasse um pouco mais para a vizinhança do Pinheiro. Nós estamos no sítio Alagadiço. É um tradicional lugar histórico para Messejana, da tradição da família Alencar, que é uma das famílias importantes que construíram toda a Messejana. E nós temos vários ambientes aqui atrativos. Primeiro logo nós temos aqui a ruína do casarão. Lá atrás você tem uma estrutura que fazia a rapadura, desde o melaço, né, que vai das formas, que fazia a rapadura, que é a tradição. Nós temos uma prensa ali que fazia a mandioca. Logo depois ali a casa de farinha, propriamente a nossa tapioca. Tapioca que é um elemento culinário da Messejana, né? Bem tradicional. Vem dos índios potiguares, era habitada por esses índios. Aí tem a tradição das tapioqueiras em Messejana, mas toda casa em Messejana é comum um cafezinho ali e uma tapioca. Vizinho nós temos a Casa José de Alencar, que é a casa onde ele nasceu. Mais à frente nós temos uma estrutura maior, mais recente, de um casarão, e temos uma pinacoteca. São obras que retratam toda a literatura de José de Alencar, que tem como símbolo a Iracema, né? Todos nós amamos, é a musa do Ceará. Em cima, lá na pinacoteca, vocês vão conhecer o Martim Soares Moreno, que apesar de moreno era louro, era um galego, um guerreiro branco, mas um cara extraordinário. Teve um amante Iracema. Faz bom dizer para todos que ele trouxe a raça negra para o Ceará não escrava, ele fez um povoamento miscigenado, então era um cara muito evoluído para o século XVII, que apaixona mesmo. Você lendo o romance de Iracema e conhecendo Martim Soares Moreno e sua amante natural, quer dizer, indígena daqui, não há que se apaixonar. E esse ambiente aqui é o verde da Messejana. Tem muita área verde aqui. Messejana, desde o princípio, se caracterizou por um lugar verde. Aí a Lagoa de Messejana, a Lagoa da Palpina. Fazendo esse encontro aqui, me fala um pouco da origem do lugar. Todo elemento naturalista foi característico da obra de José de Alencar. Ele se inspirou na origem de Messejana também. Como surgiu Messejana? Veio um missionário dos Açores, que é uma ilha já do arquipélago junto com Portugal, também muito verde. E esse missionário passa em 1607. Ele chega na Messejana e tem um contato com os potiguares. Faz a catequese, porque ele é um jesuíta, e faz aquela manifestação de fé. Acontece que em 1607 era uma seca. E ele vendo o sofrimento, o choro daquela aldeia, ele clama e chove. Então ele fica venerado pelos naturais. Fez chover na seca. Pronto, foi o bastante. Ele virou Palpina. Fala, meu povo, já estamos aqui na padaria do Bom Vizinho. Vou bater um papo com Cláudio. Cláudio, que é morador do Pan-Americano, que é onde surgiu, onde nasceu,
A partir da ocupação norte-americana, né, da Segunda Guerra Mundial, como o Brasil foi aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e eles precisavam de um ponto de apoio, um posto de comando, né? E como geograficamente Fortaleza é a cidade mais próxima tanto do continente europeu e africano, então ela foi escolhida para ter um posto de comando. Esse posto de comando foi no Campo Suplicy, onde hoje é o Campo Suplicy, hoje nosso vizinho, né? Que até então, antigamente, antes de ser pan-americano, chamava-se Zaninga, era o nome do nosso bairro. Então, com a ocupação norte-americana lá, muitos curiosos começaram a atrair olhares, pessoas e tudo, e começaram a habitar, né? Não só curiosos, mas pessoas também em busca de trabalho, porque os americanos precisavam de pessoas para fazer serviços domésticos, como lavar roupa, fazer comida e tudo. Então, a partir dali, começaram a lotear. E daí se formou o pan-americano. Começou, na sua grande maioria, de casinha de taipa mesmo. O pan-americano, então, faz parte da história mundial, da história dos Estados Unidos. Faz parte da história mundial. Eu tenho certeza que nos arquivos de guerra lá dos Estados Unidos, da Segunda Guerra, tem um pan-americano. Você tem um grupo no Facebook que fala, que traz esse resgate da história do bairro. O grupo se chama... Pan-Americano Memórias. O grupo foi você mesmo que criou no Facebook? O grupo tem 3 anos. 3 anos? É. Tem quase 4 mil membros, né, num bairro de uma população de 10 mil habitantes. E existe um sentimento de pertencimento, todo mundo se sente dono do grupo, assim como todo mundo se sente dono do lugar. O grupo não é meu, quem seria de mim se não fossem as pessoas os membros do grupo, né? Talvez seja um processo muito colaborativo. As pessoas colaboram, enviam fotos, vídeos. A gente procura mostrar como era antes e botar uma foto atualizada de como é que está hoje. Cláudio, eu sei que todo bairro tem suas tradições, suas histórias, seus personagens. E a gente estava conversando aqui antes, falando de Seu Costa, que tinha uma tradição, todo 7 de setembro ele já acordava o povo 6 horas da manhã com fogos, anunciando o quê, mano? Torneio, times de futebol subúrbio, de toda a periferia, Fortaleza. Que acontecia no Campo Verde? No Campo Monte Verde. Monte Verde, que era o mesmo lugar também que o povo dava uns quebra na estrada. Também jogava futebol no campo. E aí era uma tradição. Vinham times de outros bairros. Até da região metropolitana também, vinham disputar. Não tinha premiação em dinheiro não, era só a taça para o primeiro, segundo, terceiro lugar, pronto. Era só para a diversão mesmo. Claro, fico muito feliz em conversar com você, feliz em perceber que existe gente que realmente valoriza a cultura do seu lugar, que valoriza a história, que mantém viva e principalmente que quer passar para frente. Eu acho que é uma missão de cada um, é manter a história viva e passe essas pessoas que você tanto divulga, também não vão esquecer de você não, nem eu. Obrigado pelo papo, obrigado pela aula, pelas lições e eu vou dar mais uma volta agora. Eu sou Roberto Cláudio. As minhas primeiras memórias de Fortaleza se deram, obviamente, dentro da minha casa, mas num ambiente de rua distinto, em que a gente conhecia todos os vizinhos pelo nome, que dava até para jogar futebol na rua, muitos terrenos desocupados no entorno da nossa casa. Os pontos de referência mais comuns para a gente, fora da vizinhança, para algum tipo de diversão, era a Praia do Futuro. E atrás, anos depois, eu já começando ali na minha pré-adolescência, surgiu já um pedaço do Parque do Cocó urbanizado e acho que é isso que representa fazer parte de uma cidade, você se sentir cidadão de uma cidade, é você ter histórias para contar sobre ela. Eu costumo dizer, agora como prefeito, que cidadania só surge quando há pertencimento. Isso se constrói quando a gente estabelece relações com outras pessoas da cidade. E principalmente quando a gente tem referência de onde essas relações com essas pessoas aconteceram. Em calçadas, em praças, na praia. É o conjunto dessas experiências que faz você ter prazer em morar em algum lugar. Não que Fortaleza não tenha as suas dificuldades, os seus problemas, né? Mas são exatamente as maravilhas da cidade, o sol da cidade, o céu azul, os 35 quase quilômetros de praia, o centro da cidade com pontos históricos, a nossa Praia do Futuro, são as nossas belezas atuais, mas principalmente as nossas referências do passado, as nossas histórias e afetos vividos no passado que vão construindo esse senso de pertencimento, de bem-querer por uma cidade. Eu costumo contar aqui algumas histórias. As pessoas que estão morando nesse território chamado Fortaleza, elas vêm de experiências completamente diferentes.
Alguns estão aqui há 4 gerações e alguns chegaram nessa cidade há 5, 10 anos atrás. Mas todo mundo é fortalezense e é preciso que todo mundo tenha essa consciência. E a gente é fortalezense não porque a gente divide a residência em um mesmo território físico. A gente tem que ser fortalezense por outras razões, porque compartilha comunidades na igreja, na vizinhança, porque para que cada um exerça a sua cidadania, dê o seu pedaço de cuidado, de zelo à nossa cidade e à nossa gente. Cuidar também de quem vive nela, né? Respeitar o outro, ter tolerância com as diferenças que existem, graças a Deus, em nossa cidade. É assim que eu imagino a cidade do amanhã, que deixou de ser vila para ser a 5ª cidade do país, uma das 10 maiores e mais importantes da América do Sul e que não vai parar por aí. Porque tem como seu maior patrimônio, não é o seu sol, não é o seu céu, não é o seu mar e as suas lagoas, é a nossa gente, porque foi essa gente que transformou essa cidade até aqui e que vai continuar transformando ela no amanhã.